Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Este caso da Cristina Tavares revela o pior e o melhor de que as pessoas são capazes. O pior, já sabemos, são as práticas de assédio, é a violência da tortura psicológica e até física a que esta trabalhadora tem estado sujeita, é o autoritarismo patronal, é a perseguição à trabalhadora, são comportamentos despóticos dentro das empresas que foram revelados, que têm sido muito explícitos neste caso, é a pressão sobre os outros trabalhadores, são advogados que se dispõem a culpabilizar a vítima destes acontecimentos em tribunal e são empresas que acham que podem pôr e dispor das pessoas e que podem comprar despedimentos independentemente da lei e da vontade dos trabalhadores. O melhor que este caso revelou tem sido, de facto, a coragem, a resistência, a solidariedade que se gerou, o exemplo de dignidade que a trabalhadora Cristina Tavares tem revelado ao longo deste período. É, de facto, neste momento, uma referência de dignidade e resistência esta trabalhadora e o modo como ela tem resistido, ainda que isso tenha como consequência ela própria estar a sofrer o que ninguém deveria ser condenado a sofrer na sua própria pele. O que é que nos preocupa neste caso, neste momento? Preocupa-nos, desde logo, a questão do tempo, porque o modo como o tempo é jogado contra quem não tem nada, o modo como este processo se vai prolongando com recursos e contestações só beneficia a empresa. O tempo joga contra a trabalhadora e joga a favor da empresa. E também nos preocupa uma relativa impotência da Autoridade para as Condições de Trabalho para impedir estas manobras. Nós não duvidamos que a Autoridade para as Condições de Trabalho fez o seu papel e teve até uma atuação exemplar, esteve na empresa, reuniu as provas, levantou os autos, levantou as contraordenações, não temos dúvidas desse trabalho. Aliás, ainda agora, já depois desta segunda fase, a ACT voltou a atuar, já considerou abusivo o segundo despedimento, mas de facto, o que é facto é que a empresa consegue, por via do recurso aos tribunais, ir prolongando esta tortura e esta fragilidade da trabalhadora. Este processo mostra-nos, por um lado, a importância das alterações legislativas que fizemos aqui em 2017. Essas alterações não reuniram o consenso deste Parlamento, mas reuniram uma maioria neste Parlamento e foram muito importantes. E estou a falar, por exemplo, das alterações que fizemos ao artigo 29 de proibição do assédio, o agravamento que fizemos das contraordenações, que foi o que permitiu à ACT também atuar deste modo neste caso, e foi a alteração importantíssima, penso eu, que nós colocámos na lei, que determina que é considerado abusivo o despedimento que acontece em circunstâncias dessas, ou seja, depois de uma condenação de assédio, como aconteceu neste caso, e que também determina que o denunciante ou as testemunhas não podem ser sancionados disciplinarmente, a menos que atuem com dolo, com base em declarações ou factos constantes dos autos do processo, ou seja, com base na alegação de que a própria denúncia é uma forma de difamar a empresa. Isto não pode acontecer, nós previmos isso na lei, mas evidentemente foi este expediente que a empresa agora utilizou para justificar, fundamentar um segundo despedimento. Há uma outra alteração que fizemos na lei, no artigo 283, que tem que ver com a responsabilidade imputada às próprias empresas pela reparação dos danos emergentes das doenças causadas pelas práticas empresariais. E as doenças, a situação, a fragilidade, nomeadamente do ponto de vista psicológico desta trabalhadora, é responsabilidade da empresa. Eu pergunto, Sr. Ministro, porque é que ainda não foi feita a atualização da lista das doenças profissionais que estava prevista nesta lei, que é a responsabilidade do Governo, e se essa atualização não permitiria, nomeadamente em casos como estes, ter uma ação mais eficaz na imputação à empresa dos danos que essa empresa está a infligir a esta trabalhadora a este nível. Para lá do processo contraordenacional e para lá do processo que corre da queixa-crime que o Ministério Público também iniciou. E uma segunda questão é se será suficiente, isto é, se a lei que nós fizemos
não deveria ser eventualmente revisitada. Nós hoje teremos aqui no Parlamento, às 5h30 da tarde, uma audição promovida pelo Bloco para fazer o balanço da Lei do Assédio. Estará aqui a Autoridade para as Condições de Trabalho, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, o Conselho Superior de Magistratura, a CGTP, os sindicatos operários de corticeiros e faremos esse balanço naturalmente, mas perguntamos-nos desde já, e à luz do que têm sido sucessivos casos, se nós não devíamos de facto caminhar para uma repartição mais equilibrada do ónus da prova, imputando essa prova às entidades patronais desde que o trabalhador identifique os factos, uma discussão que já tivemos aqui, e se nós não deveríamos reconhecer uma efetiva eficácia às ações da ACT, conferindo natureza de título executivo às suas decisões condenatórias, sob pena de se arrastarem situações de incumprimento que acabam por prolongar e provocar uma dupla ou tripla vitimização das pessoas que são vítimas de assédio laboral. E, portanto, são discussões que temos tido, mas eu gostava de perguntar, Sr. Ministro, se, à luz deste caso e de outros, estes mecanismos que nós poderíamos incluir na lei não reforçariam o combate ao assédio, sem prejuízo dos avanços que fizemos já com as alterações que incluímos em 2017. Muito obrigado.